A produção preparou uma entrevista muito importante para você, trabalhador. É que nesse dia a gente também tem um alerta para fazer para você, tá? O Brasil está vivendo atualmente uma crise de saúde mental. Pois é, com impacto direto na vida dos trabalhadores e também das empresas. Afeta a produtividade, inclusive, do país. É o que revelam os dados do próprio Ministério da Previdência Social sobre os afastamentos aí também no ambiente de trabalho. Só para que você tenha ideia, em 2024 foram quase 500.000 aí de afastamentos. O maior número e pelos últimos 10 anos aí, pelo menos, já registrados aí pelo próprio INSS. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da Gazeta News a psicanalista e psicóloga Franciele Alves. Franciele, eu me lembro que, muito bom dia antes de tudo, Bom dia. eu me lembro que quando teve o período da pandemia, já existia um alerta dos especialistas para o que viria depois. Tem a ver ainda com as consequências do que foi a pandemia ou o próprio ambiente do trabalho, às vezes, faz esse trabalhador adoecer? Bom dia, pessoal também que está acompanhando. Bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, as duas coisas. E talvez a gente pode até fazer uma nova leitura aí de crise de saúde mental para talvez uma crise do sistema trabalhista, do modo que a gente está vivendo e como todas essas crises que a gente nomeia como ansiedade, depressão, às vezes até burnout, como um sintoma desse sofrimento que muitos trabalhadores e trabalhadoras estão passando, por exemplo, com a escala aí, que a gente está nessa campanha do 6-1, por exemplo. Né? Então, é muito mais uma leitura talvez até inversa, né? Colocar os trabalhadores como protagonistas e começar a escutar o que é que eles estão passando, o que é que eles estão sentindo, quais são os efeitos dessas escalas, desses modos de trabalho. Esse ambiente novo, né, que você fala, muitas vezes com muitas telas, muitas vezes com muita cobrança para meta de produtividade, a gente sabe que a realidade do próprio mercado mudou, o consumidor às vezes não vai nas lojas físicas, só compra online, quer dizer, bater metas no final do mês, pressões assim contribuem para esses casos? Sim, a gente precisa até se perguntar se, por exemplo, essas metas são metas que são possíveis de serem atingidas. Muitas vezes são metas que são desumanas, que são impossíveis e muitas vezes o trabalhador ali não questiona, não consegue perceber que aquilo, não só ele, como praticamente ninguém conseguiria fazer. Então a gente precisa conseguir muitas vezes se afastar um pouco do ambiente para conseguir olhar esse ambiente de fora e começar a tensionar mesmo quais são as possibilidades e muitas vezes até quando não há possibilidade de mudança naquele local, pensar, né, estrategicamente possibilidade de um outro local de trabalho ou um outro ambiente. Olha, os números impressionam, tá? De acordo com os dados aqui apurados, 472.328 trabalhadores pediram licença do ambiente de trabalho em função de problemas relacionados à sua incapacidade de produção por conta da saúde mental, tá? São 68% a mais em relação a alguns anos. A gente tem um gráfico aqui dentro mostrando, inclusive, como foi todo o processo de evolução. Veja só, até 2020, né, a gente tem ali um dado que começa em 2014, 170 mil trabalhadores, 2020 teve uma queda, não é? Aí em função dessa realidade, 2021 já começou a apontar a subida para 185 mil trabalhadores afastados, 2022 a tendência se manteve e 2023. E a explosão que foi em 2024, 472.328. Quando a gente fala, claro, de uma crise que envolve a saúde mental e que chega a provocar o afastamento desse trabalhador, em média, ele fica quanto tempo afastado? Geralmente a gente tem visto aí 15 dias, o padrão, né? Mas muitas vezes é muito mais. Muitas vezes a pessoa não consegue nem retornar ao trabalho que já era corriqueiro. Assim, às vezes é um afastamento, de fato, definitivo. Impressionante essa informação, né? Muito impressionante. E, mais uma vez, quando a gente lê um dado como esse, o mais importante é que a gente possa ler o que esse dado nos diz. Conseguir escutar esses trabalhadores, conseguir escutar as queixas deles e as queixas delas. Isso é muito importante.
As empresas têm alguma responsabilidade nisso? Eu me refiro na perspectiva de fazer ações preventivas, de tentar identificar o momento em que esse trabalhador começa a dar sinais de que pode estar com alguma questão mental. O que é que você diria sobre isso? Sim, total responsabilidade. E a gente começa a pensar e cada vez mais até um setor, né, de saúde mental, um setor de psicologia, setor que assim, também de lazer dentro das empresas, que ter o maior cuidado, né, com a saúde de forma geral, porque não existe um fator único, são fatores múltiplos que causam um adoecimento. Impressionante isso. Com a questão de gênero, né? Eu sei que as mulheres têm uma jornada tripla, acabam mais expostas, talvez, também a essa condição mental. Os dados indicam isso nesse sentido também? Sim. Geralmente as mulheres, né, como a gente costuma dizer, nunca param de trabalhar. Né? São a tripla jornada, cuidado de criança. Até quando param, pensam no trabalho do dia seguinte, né? Está trabalhando, né? Não tem, né? Então, justamente, é esse trabalho de cuidado com várias pessoas, cozinhar, limpar muitas vezes, o trabalho externo, às vezes, mais de um trabalho. Então, o que a gente questiona muito, que um corpo cansado, ele não tem como produzir. Então, assim, a gente está tendo uma crise de tempo, de espaço para que essas pessoas elas possam ter qualidade de vida, qualidade de descanso. E vários dados também comprovam que pessoas que trabalham numa escala mais reduzida, elas estão produzindo muito mais. E a gente tem um exemplo que muitas pessoas gostaram de trabalhar em casa. Né? O teletrabalho, de alguma forma, deu respostas deu positivas. Mais qualidade, muitas vezes, de vida, e não passar muito tempo no trânsito, no transporte para o trabalho, poder ficar mais perto dos familiares. Né? A gente vê uma campanha aí que os trabalhadores possam ver mais seus filhos, seus entes queridos, que o patrão, os colegas de trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem recente e fui para a cidade do Rio de Janeiro, e lá, o Jardim Botânico, a gente viu um grupo de pessoas e eu estranhei, porque era um final de semana, uma sexta-feira, e eles eram todos com a camisa de uma empresa. Eu achei que era uma tarefa, alguma coisa, mas não. É porque a empresa adotou como estratégia, em vários setores da empresa, tirar um dia para que eles conheçam a cidade que eles moram e que eles não têm tempo de visitar. E eles estavam exatamente no Jardim Botânico, fazendo meio que uma visita guiada lá e tal, e faziam dinâmicas e faziam brincadeiras. Aí me chamou a atenção, claro, né, a ideia do jornalista. Mesmo em férias eu fui conversar lá. E são pessoas que trabalham no setor têxtil, né, tem produções por metas também para serem atingidas, e a empresa adotou essa estratégia de tirar aquelas costureiras, as pessoas que trabalham com distribuição, um grupo muito heterogêneo, fazendo caminhadas no parque, num dia de semana, numa sexta-feira atípica, em função da questão da saúde mental. É uma alternativa. Sim, museus, teatro, cinema, cultura, contato com a natureza, poder colocar o pé na grama. A gente aqui em Maceió que tem esse mar belíssimo, mas quanto os trabalhadores podem usufruir dessa beleza, podem usufruir dessas coisas que muitas vezes é gratuita, mas não há possibilidade na escala que eles vêm trabalhando. Então, muitas vezes a gente não tem uma política, né, pública que garanta isso. Então, muitas vezes as empresas, elas podem sim e vão ver seus resultados, né, muito melhor. Porque, naturalmente, vai diminuir a queda da produtividade. A grande perspectiva é essa. É claro que eles vão pensar no lado deles, mas, obviamente, pensando no lado do trabalhador, uma coisa vai colaborar com a outra, né? Naturalmente. Sim, é exatamente esse o ponto. Muitas vezes a gente pensa, né, imagina que trabalhar mais, né, mas, assim, essa quantidade de horas não reflete em qualidade. Então, a gente começa a tentar quebrar mais ou pensar mais nesse discurso para pensar a qualidade, né, do trabalhador, né, da qualidade da produção e qualidade de vida, né, um conjunto. Pois é, você falou da possibilidade de que muitos se afastam e não têm condições de voltar ao trabalho, outros decidem mudar radicalmente a própria atividade profissional, descobrir talentos aí no período enquanto você desempenha uma atividade, pode ser uma alternativa também, né? Sim, virar a chave, né? Sim, é alternativa diante do momento que a gente está vivendo, né, enquanto a gente não consegue outras até políticas públicas, como eu falei anteriormente. Então, cada caso ele é muito singular. A gente precisa ter essa oportunidade de escutar.
Então, muitas vezes que as empresas disponibilizam essa escuta, né, que tem um profissional de saúde mental para que esses trabalhadores sejam escutados, que não é a mesma conversa que a gente tem, por exemplo, com um colega ou com outras áreas do trabalho, assim. Saúde mental é uma coisa muito séria, um trabalho muito específico e a escuta muda muita coisa. Quando você estava falando, por exemplo, de mulheres, como eu falei assim, de sintoma de um período, a gente tem, por exemplo, o início ali das histéricas como um sintoma. Hoje a gente tem muitos trabalhadores adoecendo como um sintoma de um sistema que, de certa forma, não está mais funcionando. Impressionante isso. Olha, esse assunto não se esgota aqui, tá? A gente está dando um pontapé inicial porque é o 1º de maio, mas a gente, claro, voltará a tratar desse tema. Queria agradecer sua presença, psicóloga e psicanalista Franciele Alves, claro, trazendo essa abordagem também dentro da nossa programação. Então, a próxima oportunidade, Franciele. Obrigada, até a próxima. Vamos dar uma viajada, vamos ver como é que está a cidade nesse 1º de maio, imagem na tela. Caramba, cara.